Daí, acredito que logo vai começar a gravar a aula. Vamos lá, então. Agora a gente está estudando energia. E energia é um outro ponto de vista da força, né? Há pouco tempo vocês estavam vendo leis de Newton e eu falei para vocês que a força é a causa do movimento, ok? E é um fato. Você sabendo a força que age sobre o corpo, a força resultante que age sobre o corpo, a lei de Newton diz que essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E isso leva em conta também a direção e sentido da força, que será também a direção e sentido da aceleração. Muito bem. Mas tem vezes que direção e sentido não são importantes para a gente. A gente está exclusivamente pensando em módulo. Tem alguns problemas que pensar em direção e sentido deixa ele muito complexo. E é nesses problemas que é interessante usar o ponto de vista da energia. Força e energia são dois lados da mesma moeda. A moeda da causa do movimento dos objetos. Então, se vocês tinham ideias diferentes sobre energia, que ela é uma luz, que ela é eletricidade, algo assim, podem deixar de lado essa ideia. Ok, pessoal? Bem, tendo em vista isso, a gente pode ver alguns problemas aqui. Primeiro, fazendo um vínculo com força e energia, porque existe um vínculo direto entre essas duas grandezas, que é o trabalho. E depois a gente vai falar um pouco sobre conservação de energia. Novamente, peço para que, se vocês puderem, avisar os colegas, né, que está tendo aula. Na última aula tinha, sei lá, 30 pessoas, agora tem 9, 7. Agradeço a presença de todos, mas é meio esquisito no mínimo. Mas tudo bem. Mas se quiserem me falar qualquer coisa sobre isso, eu aceito e-mails depois, se estão com vergonha de falar no chat. Mas eu gostaria de ser informado sobre essa diminuição drástica de alunos na minha aula. De toda forma, vamos lá. O primeiro problema que eu vou resolver é o 19 do capítulo 7 do Halliday, que fala mais ou menos o seguinte. Um bloco de gelo escorrega para baixo uma rampa sem atrito com uma inclinação θ de 50 graus, enquanto um operário puxa o bloco através de uma corda com uma força F, que tem módulo de 50 newtons, e aponta para cima ao longo da rampa. Então, essa força tem a direção da rampa, o que normalmente eu chamo de x' nas aulas. Quando o bloco desliza uma distância d igual a 0,5 metros ao longo da rampa, sua energia cinética aumenta 80 joules. Qual maior seria a energia cinética se o bloco não estivesse sendo puxado por uma corda? Ok? Então, o que está acontecendo aqui é que o bloco está deslizando essa distância d mostrada ali no desenho, né? Está sendo mostrada ali que ele está indo para baixo, porém existe uma força contrária a esse movimento. E essa força contrária ao movimento, ela está atrapalhando o movimento do bloco, que tende a ir para baixo, né? Muito bem. O que o problema nos pede é quão maior seria a energia cinética se o bloco não estivesse sendo puxado por uma corda, né? Aqui a gente tem que lembrar uma informação muito importante, que existe uma relação direta entre trabalho e energia cinética, o tal do teorema trabalho e energia cinética. O trabalho total sobre um objeto é igual à sua variação de energia cinética. É igual à energia cinética final menos a inicial dele. Muito bem. Mas, se o problema ele está pedindo aqui vamos dizer assim, um ponto de vista associado com essa força que está indo contra o movimento dele, essa força FR ali, da corda, então, a única coisa que eu preciso fazer aqui para encontrar quão maior seria a energia cinética é encontrar a energia em forma de trabalho, né, causada por essa força. Por quê? Porque esse trabalho está atrapalhando o desenvolvimento da energia cinética para baixo.
é uma energia contrária, ou seja, uma energia negativa, em relação à energia positiva da variação da energia cinética, né, de uma velocidade aumentando ao decorrer desse d de distância. Então, eu só preciso saber, para responder o problema, qual é o trabalho dessa força. Então, não tem grandes problemas. Veja que a questão de trabalho normalmente é mais interpretação do que cálculo. Né? Problemas de trabalho, eles demandam interpretação, e não a conta em si. Bem, eu, pelo menos, cobro mais a interpretação, porque trabalho ele é bem interpretativo. Né? Para quem está aqui, eu vou até dar... Talvez eu acho que eu falei isso na aula, né? Mas eu vou falar aqui de novo, porque eu acho essa interpretação muito interessante, que é o fato da letra que a gente usa para trabalho. Né? Na física, a gente usa W, de work, em inglês. Só que o work em inglês, ele não significa qualquer trabalho. Né? O work em inglês está mais associado com funcionamento. Né? Quando os americanos lá vão falar que o computador não funciona, eles falam my computer doesn't work, porque o computador não está funcionando. Qual é o vínculo que eu faço com isso em física? Que o trabalho, ele aparece quando uma força funciona. Qual é quando a gente aplica força em algo, o que a gente quer aplicando essa força? Que o objeto se mova. Né? Eu chuto uma bola porque eu quero que ela se mova. Beleza, aplica uma força nela, então ela começa a se mover. Muito bem, só que às vezes a gente aplica forças e os objetos não se movem. Né? Por exemplo, empurrar uma parede. Você não vai conseguir mover a parede. No caso da bola, eu consigo saber qual é o trabalho associado. É simplesmente o meu chute, né? Vezes a distância percorrida ali, enquanto chuto. Agora, o trabalho ao empurrar uma parede é zero. Por quê? Porque a parede não se move. Uma vez que, grosso modo, a equação do trabalho ela é força vezes deslocamento, se o deslocamento for zero, como empurrando uma parede, o trabalho é simplesmente zero. Então, foi uma força, tinha força, aqui tinha newtons, eu empurrei com uma determinada quantidade de newtons, mas essa força não funcionou. Ok? Muito legal. Beleza? Aqui, então, se eu estou procurando quanto de energia cinética teria mais, pelo teorema trabalho-energia cinética, eu sei que essa força está atrapalhando o movimento dele, então é justamente essa quantidade de energia deste trabalho associado a essa cordinha que está puxando ele para cima, vai ser a quantidade de energia que eu estou deixando de desenvolver no movimento do corpo, né, por energia cinética. Então, vai ser simplesmente calcular o trabalho dessa força. E o trabalho dessa força, então, vai ser o seguinte. Percebam que o objeto ele está se movendo para essa direção. Ele cai, de acordo com o enunciado, de acordo com a imagem. Só que a força está na mesma direção, porém sentido contrário. Isso é 180 graus, né? Que, resumindo isso aqui pela geometria analítica, né? Os módulos vezes o cosseno do ângulo. Se o cosseno do ângulo entre eles é 180, afinal tu tem um vetor para um lado, um vetor para o outro, mas na mesma direção, a única coisa que muda é que tu vai ter um sinal de menos aqui, os módulos permanecem os mesmos. Beleza? Bem, a força é 50 newtons e a distância é 0,5. Então, quão maior seria a energia cinética? Seria 25 joules maior. Nada além disso. Por mais que o problema ele vamos dizer assim, te permita outras interpretações, a interpretação mais fácil é essa. Ver esse trabalho como um roubo de energia cinética que está rolando ali do movimento para baixo desse bloco. Nada demais. Nada demais. Tranquilo. Tá bom? Então tá bom. Primeiro probleminha, simplesmente interpretativo. Vou escrever aqui resumidamente o que eu acabei de fazer. De acordo com o teorema energia cinética, essa força contrária ao movimento causa um trabalho que rouba energia cinética. Sendo assim, a energia cinética seria 25 joules maior
caso não houvesse esse roubo. Beleza. Então, eu vou salvar. E vamos para a próxima. Agora, nós vamos para um problema clássico dos clássicos, dos clássicos, dos clássicos, quando a gente vai estudar conservação de energia. É o problema 2 do Halliday, do capítulo 8 do Halliday, que é um problema de montanha-russa. Ok? O problema de montanha-russa, ele é muito interessante porque, veja, se a gente estivesse preocupado em pensar nas forças, assim, levando em conta ainda talvez questões mais precisas ainda, como atrito, etc., nós teríamos grandes problemas aqui, porque a montanha-russa ela é toda torta, né, cheia de curvinhas e tal. Isso é problemático, bem problemático. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente vai usar energia, não força. Energia é muito mais interessante, porque a gente vai basicamente se preocupar com a energia potencial gravitacional e a velocidade, que aqui vai ser utilizada a energia cinética. A energia cinética, ela é uma energia associada à velocidade do corpo, grosso modo. Então, como resolver esse problema partindo do ponto de vista da conservação da energia? Antes de continuar nesse problema, não sei como é que vocês estão assistindo às aulas e tal, dos vídeos que eu mando, mas a questão é o seguinte: nos problemas de física geral 1, nós consideramos que a energia ela é conservada. Se ela não for conservada, o problema vai dizer, e basicamente vocês vão ter que colocar um trabalho lá, também roubando energia, tipo conta que eu acabei de fazer. Beleza? Beleza. Aqui, então, eu vou ter o movimento do meu carro, só que em qualquer ponto desse movimento aqui, a energia total do sistema é a mesma. Aqui embaixo, aqui no meio, aqui em cima, no momento inicial, em todos os momentos a energia é a mesma. Por quê? Porque no contexto dos problemas de energia e de física, há uma energia conservada. Então, neste momento, ela é dada em termos de energia potencial, aqui vai ser só energia cinética, mas no total, o valor em joules vai ser sempre o mesmo. Ela nunca vai ser destruída, a energia só vai se transformar. Para que assim a gente mantenha a conservação da energia. Beleza? Então vamos ler juntos aqui o problema. Nesta figura, um carro de montanha-russa de massa 825 kg atinge o cume da primeira elevação com uma velocidade de 17 metros por segundo, a uma altura de 42 metros. O atrito é desprezível. Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre este ponto e A, o ponto A, B, o ponto B e C, o ponto C? Se a energia potencial gravitacional do sistema carro-terra é tomada como nula em C, ou seja, esse nosso referencial aqui, ele não tem energia potencial, porque ele não tem altura, né? Energia potencial sendo MGH, e ali a gente considerando a altura zero, então ali ele não tem energia potencial. Qual é o seu valor quando o carro está em D? Mas, onde está o D? Desculpa, está em B e em A. Se a massa M é duplicada, a variação da energia potencial gravitacional do sistema entre os pontos A e B aumenta, diminui ou permanece a mesma. Então, a gente tem várias questões aqui. Várias. Vamos começar pela primeira. Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre o ponto A e o ponto B? Beleza. Então, como é que a gente vai calcular o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional? A gente tem que levar em conta o seguinte: independente da trajetória, o que aconteceu aqui, né? Entre o ponto A e o ponto B, independente desse caminho tortuoso para ir do ponto A para o ponto B aqui. Desculpa, entre o ponto inicial e o ponto A e depois até o ponto B. Estava confundindo umas coisinhas aí.
primeiro ponto aqui, nessa primeira situação, o que vai acontecer? Por mais que ele tenha esse caminho tortuoso, a posição final e a posição inicial, elas têm a mesma altura, ok? E se elas tiverem a mesma altura, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levar em conta que o movimento dele ocorreu, então, na horizontal, na prática. Que ele saiu desse ponto inicial e foi até o ponto A, e ele, levando em conta apenas ponto final e ponto inicial da nossa trajetória, ele não se moveu para baixo ou para cima. Né? A gente sabe que na prática ele se moveu para baixo ou para cima. Mas como aqui eu vou utilizar da conservação de energia, o que ocorreu aqui foi um movimento horizontal. Para eu simplificar o meu problema, eu posso pensar dessa forma. Então, se ele se moveu na horizontal, como até a própria seta da velocidade mostra, e a força gravitacional é sempre uma força para baixo, a força gravitacional ela sempre aponta para o centro da Terra, né? O que a gente vai ter aqui na questão A é um trabalho igual a zero, porque a trajetória foi numa direção ortogonal à força. Força da gravidade vezes o produto escalar com o deslocamento é igual a zero, uma vez que eles são perpendiculares. Vocês devem lembrar disso lá da aula de geometria analítica, né? Quando a gente tem dois vetores perpendiculares um ao outro, a gente faz o produto escalar entre eles, esse produto escalar dá zero. Então, como o deslocamento foi, o vetor de deslocamento aqui é este, e sai do ponto inicial, vai até o ponto final lá, e é horizontal, então a gente pode dizer que o trabalho da força gravitacional foi zero. Simplesmente por matemática, sem pensar em física. Veja o problemão que seria se eu pensasse em física, né? Eu teria que, sei lá, até mesmo fazer integrais aqui. Cada integral desse caminho. Bem, eu teria que fazer uma integral desse caminho, né? Que é uma coisa que, na verdade, vocês falam bem cálculo 3. Então, aqui o problema quer que vocês utilizem alguma propriedade para simplificar, né? Não resolver por integral. Até porque a gente não tem a equação desse caminho. Então, o argumento é esse. O ponto inicial e o ponto A estão na mesma altura, e a força gravitacional, ela só age na direção Y, por estarem na mesma altura, o deslocamento foi horizontal, então, esse trabalho é zero. Beleza. Agora, vamos para o que pede em B, que é a força gravitacional do ponto inicial até o ponto B. Agora, no B, eu não posso dar esse miguezão em vocês, né? Porque aqui a gente tem um deslocamento vertical. Não é só horizontal, não é só perpendicular à gravidade. Então, a gente tem várias formas de resolver. Só que eu vou resolver pelo ponto de vista da equação de energia potencial gravitacional. Ok? Por quê? Porque como há conservação de energia, eu posso dizer que o que ocorreu aqui, na verdade, foi uma alteração de energia potencial. O trabalho da força gravitacional pode ser reduzido por essa alteração de energia gravitacional. Então, eu posso dizer que o trabalho foi igual ao ΔU. Beleza? Agora, qual que foi o ΔU, né? Bem, se aqui eu estou numa altura H, e aqui eu estou numa altura H sobre 2, então significa que o ΔU, e uma vez que eu acredito que nessa altura do campeonato vocês já saibam, né? Que a energia potencial é mgh. Se eu estou falando de uma variação da energia potencial, eu estou falando de uma variação de H, ou seja, da altura. Porque, bem, não tem como variar massa e gravidade, né? A única coisa que varia é a altura. Beleza.
Eu peço para os colegas que estão ouvindo a aula aí para tentarem me explicar depois por que de tantas faltas hoje. Se antes da prova foram, sei lá, 30 alunos e hoje só 10, mas tudo bem. Estou só curioso sobre isso. Beleza? Então, ΔH. Agora, qual foi a variação de altura, né? Não tem um número para isso. Bem, tem, na verdade, 42 aqui. Mas eu posso pensar antes sem números, né? Eu posso pensar que ele variou metade de H. Porque se eu estava na altura H e fui para H sobre 2, então a variação foi metade de H. Beleza? Muito bem. Então, se eu estou procurando trabalho, eu posso dizer que é igual a mgh e a massa... Deixa eu arrumar aqui. A massa é 825, a gravidade 9,8 e a variação da altura é metade de H, que é 21. Beleza. Agora é resolver essa conta, né? Isso aqui vai dar 1,70 vezes 10 na 3. 1.700 joules. Né? Faz a continha de multiplicação aqui, 10. Beleza. Nada demais. Então, é isso. Variação da energia gravitacional está associada com o trabalho. Agora, vocês poderiam estar se perguntando, o trabalho deve ser positivo ou negativo? Positivo. Por quê? Porque a força e o deslocamento foram para a mesma direção e sentido, para baixo, né? Gravidade aponta para baixo, o deslocamento foi para baixo também, ele estava mais alto. Então, trabalho positivo. A gravidade ajudou no movimento para baixo. Beleza. Agora vamos ver a C. O ponto C. Beleza. O ponto C, então, é até mais fácil ainda, né? Por quê? Porque se eu fiz metade de H aqui, né? 21 é metade de 42 de altura do enunciado. Né? Então, agora, pelos mesmos argumentos físicos, eu posso igualar tudo isso aqui na C, vou até copiar tudo ali. Só que em vez de eu usar metade de H, eu vou usar o H inteiro. Porque a variação de altura foi o H inteiro. Foi toda a altura H. Ele estava aqui no topo e veio até o chão. Então, eu vou até copiar os números aqui, ó. Só que em vez de 21, bem, eu vou até deixar o 21, mas eu vou deixar 21 vezes 2. Vou colocar dentro de um parênteses aqui para você saber de onde veio. Eu estou pegando a altura toda, não só a metade dela. Então, em vez de 1,7, vai ficar 3,4. Tranquilo. Nada demais. E muito conteúdo aqui. A questão é super importante no estudo da conservação da energia. Vamos ver. Beleza. Se a energia potencial gravitacional do sistema carro-terra é tomada como nula em C, que foi o argumento aqui que eu dei em todo o meu desenvolvimento, qual é o valor quando o carro está D em B e E em A? Qual é o valor da energia potencial gravitacional nesses pontos? Ok? Bem, o valor da energia potencial gravitacional nesses pontos é basicamente os valores que a gente encontrou aqui de trabalho, né? Vão estar associados com eles. Simplesmente isso. Vai ser para cá mgh e para cá mgh sobre 2. Aqui é 0. Eu aumento o H, estou subindo. Então, eu aumento a minha energia potencial. Então, vão ser os mesmos valores positivos. Então, eu vou até colocar aqui, né, os mesmos valores obtidos anteriormente. Nada demais. Eu acredito que vocês entenderam, né, pessoal? É simplesmente para saber quais são as energias potenciais nesses pontos aqui. Uma vez que a energia potencial é sempre mgh, e essa h está relacionado com a altura de referência, aqui no caso a y igual a 0, então
Para cima eu vou considerar positivo. Então aqui é mgh sobre 2 e aqui é mgh. Também é demais. Beleza. Se a massa m é duplicada, a variação da energia potencial gravitacional do sistema entre os pontos A e B aumenta, diminui ou permanece a mesma? Ok? Então, eu pergunto para vocês, se eu duplicar a massa, baseado nas equações que eu mostrei para vocês, a energia potencial ela vai mudar? Quem puder, quem tiver coragem de responder no áudio, pode responder. Se não, pode colocar no chat. A pergunta é, se eu aumento a massa, eu aumento a energia potencial gravitacional? Essa é a pergunta. O Luiz acha que sim. Quem mais acha que sim? Aumenta a variação da energia potencial gravitacional? Sim, então beleza. Quem está ligado na aula percebeu que a variação de energia potencial depende da massa. Então dobra, realmente dobra. Se você dobra a massa, dobra a energia potencial gravitacional. Qualquer objeto que está numa determinada altura e tem uma determinada massa, tem uma energia potencial gravitacional maior. Beleza? Daí vocês podem pensar, nossa, mas isso cria um problema, né, professor? Porque se a energia potencial gravitacional aumenta, a massa e energia conserva, então a energia gravitacional acaba virando energia cinética em algum momento, e isso dobraria a energia cinética, ele chegaria no chão com uma velocidade maior, mas a gente sabe lá do princípio do vídeo que eu mostrei para vocês, que a velocidade é sempre a mesma. Ah, não foi para vocês, foi para a turma do ensino médio, eu mostrei. Ah, eu vou mostrar esse vídeo e eu quero que vocês me expliquem. Legal, uma boa ideia para essa aula. Deixa eu colocar. Como é que eu coloquei para os meus alunos do médio? Vácuo. Queda livre vácuo. Um segundo. Aqui, esse vídeo mesmo. Vou colocar um vídeo para vocês. E eu quero que os mesmos colegas que falaram certo, que a energia gravitacional aumenta, a energia potencial gravitacional aumenta, a sua variação aumenta, quero que me expliquem então, beleza, energia potencial gravitacional aumenta, e a energia se conserva. Essa energia potencial gravitacional, quando o corpo chega no chão, virou velocidade, a energia cinética. Então, por que a velocidade dos dois corpos, que eu vou mostrar agora, é a mesma quando chega no chão? Deixa eu mostrar para vocês. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Então eles vão lançar ao mesmo tempo essas duas coisas no chão. Só que, eventualmente, vocês vão ver que o que vai acontecer, né? Isso aqui é uma câmara de vácuo. Então, vai ter um momento que a gente vai tirar a resistência do ar. E nesse momento a gente vai estar vendo o que a gente faz direto nas contas, que é desconsiderar a resistência do ar. O que aconteceria nesse caso? Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than a bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air.
It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That Vocês viram então que louco, galera? O que a gente acabou de ver nesse vídeo aí foi o que a gente calcula o tempo todo, desconsiderar a resistência do ar. Então, nesse caso, o que aconteceu foi que, ao desconsiderar a resistência do ar, tanto a pena quanto a bola de chumbo, sei lá do que era aquilo, as duas caíram com a mesma velocidade. Muito interessante. Pelo menos eu acho bem interessante. Agora, bem, beleza. Então, alguém saberia me explicar por que que um objeto com pouca massa, como a pena, e muita massa, como a bola de chumbo, tem a mesma velocidade? Os colegas falaram certo que a energia potencial gravitacional aumenta quando tem mais massa. E se a energia conserva, então, energia cinética é maior no chão da bola de chumbo do que da pena. Mas se a energia cinética está associada com velocidade, como eu falei no começo da aula, por quê, né? Lembrando, né? Energia cinética, mv² sobre 2. Sim, tem a mesma aceleração, porque a aceleração das duas é a aceleração da gravidade. Aquele papo que eu já mandei para vocês na primeira prova de cinemática. Depois que sai do canhão, sai da mão, não tem aceleração, não tem outra aceleração, é só a aceleração da gravidade, abaixo. E essa aqui é a equação da energia cinética. E a energia conserva. Então, aumentou a massa, aumenta a energia cinética. Né? No chão, energia cinética. No alto, energia potencial. Qualquer ponto, energia conserva. E a gente sabe que a equação da energia cinética é mv² sobre 2, a equação da energia potencial é mgh. Eu aumentei a massa, a energia potencial aumentou. Só que, olha que maravilha, a energia cinética, ela não é apenas velocidade, ela tem a ver com a massa também. Ok, a energia cinética aumenta, mas a igualdade nos mostra o seguinte, tem massa do lado esquerdo, massa do lado direito, eu posso cortar. Então, o valor da massa não importa, porque a matemática da conservação da energia me diz que eu tenho massa do lado esquerdo e massa do lado direito. A tiazinha lá da quarta série nos falou o seguinte, ó, se tiver letras ou números iguais, dos dois lados igual, você pode cortar. Corta a massa, então, no fim das contas, a massa não importa para eu encontrar o valor da velocidade. No fim das contas, a velocidade aqui num sistema como esse vai ser simplesmente 2GH. Não vai, a raiz, né, de 2GH, não vai depender da massa. Olha só que coisa linda. Matematicamente, a gente observa o que a gente acabou de ver no vídeo. A massa não importa para a velocidade. Perfeito, lindo demais. Então, beleza. Vamos para o próximo probleminha. Para finalizar a aulinha.
Vamos para um problema aqui que tem mais texto que o Salmo 91. Espero que dê para vocês verem certinho. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Um pequeno bloco de massa 0,032 kg pode deslizar em uma pista sem atrito que forma um loop de raio R. Questão de loop, galera, vocês vão ver muito na vida de vocês. O bloco é liberado a partir do repouso no ponto P a uma altura 5R, acima do ponto mais baixo do loop. Então, né, o loop tem basicamente máximo de 2R de altura e ele foi lançado então de 5R. Qual é o trabalho realizado sobre o bloco pela força gravitacional quando o bloco se desloca do ponto P para o ponto Q, aqui, o ponto mais alto do loop, que é o que eu falei que é 2R. O que mais? Se a energia potencial gravitacional do sistema bloco Terra é tomada como zero no ponto mais baixo do loop, qual é a energia potencial quando o bloco se encontra C, no ponto P, no ponto Q e no ponto mais alto do loop? Veja, essas questões agora bem semelhantes com as últimas. Na verdade, todas elas são bem semelhantes com a da questão passada. Né? Se em vez de ser simplesmente liberado, o bloco recebe uma velocidade inicial para baixo ao longo da pista, as respostas dos itens A e B, A e E aumentam, diminuem ou permanecem a mesma. Então, a primeira coisa que ele quer é qual é o trabalho realizado pela força gravitacional do ponto P até o ponto Q. Okay? Então, como a gente acabou de ver, nós podemos fazer o vínculo, né, simplesmente pelo ponto de vista da conservação da energia. O trabalho realizado pela força gravitacional é a mesma variação de energia potencial gravitacional. Beleza, então, a gente tem uma altura 5H aqui, desculpa, 5R aqui, e aqui a gente tem uma altura R. Então, qual foi o ΔU? Que é o mesmo que o trabalho da força gravitacional. Foi simplesmente mg4r. Porque ele tinha 5r e foi para r, então a variação foi de 4r. W positivo, pois trabalho e deslocamento na mesma direção. Então, ΔU igual a... tem a massa lá, né, que é 3.2, né? 3.2 vezes 10 a menos 2, deixar em notação científica, vezes 9.8, bem que a gravidade devia ser 10 mesmo, vezes o R, que é 12 centímetros. Vamos deixar em metro. Então, essa continha aí cheia dos numerozinhos, que vai nos dar, então, a variação, vai nos dar o trabalho, que é a variação de energia cinética, e isso vai dar 0,15 joules. Variação da energia potencial gravitacional. Se eu falei cinética, eu falei errado. Agora, B. No ponto mais alto. Qual é o ponto mais alto do loop? É quando está com 2R. Aqui é R, então aqui é 2R. É um círculo de raio R, tem a altura mais alta, a altura máxima em 2R. Então, se eu sair de 5R e fui para 2R, a variação foi 3R. Então, na B, ΔU igual ao trabalho vai ser igual a 3mgr. Continha numérica, nada demais, mesma coisa que a anterior. Eu vou fazer isso aqui. Beleza? Agora vamos para C. Se bem que é importante fazer, uma vez que eu vou provavelmente utilizar esses resultados nas próximas. Então vai ficar 3 vezes 3.2 vezes 10 a menos 2 vezes 9.8 vezes
12 centímetros. Isso aqui vai ficar igual a 0,11 joules. Vamos para C. A C pede. Aquele esquema lá, né? Massa terra, 0 no ponto mais baixo do loop, com a energia potencial no ponto T e no ponto Q. Qual que é a energia potencial no ponto P? Mesma coisa que a gente viu no outro problema. A energia potencial lá é mgh. Então, ela está simplesmente associada com a altura de determinado ponto. Como a gente considerou que o chão é 0, né? Então, vai ser mg 5R. Então, né, aquele mesma coisa aqui, vou até bater uma cópia, né? Só que em vez de 3 lá na frente, eu vou colocar o 5. Cinco vezes 3,2 vezes 10 a menos 2 vezes 9,8 vezes 0,12. Isso vai dar um pouco mais que as outras, vai dar, então aqui, 0,19 joules. E agora, qual que é a energia potencial em cada ponto específico ali, né? O ponto Q e o ponto mais alto do loop. É o que ele está pedindo aqui. Bem, novamente, né, pessoal, o ponto Q vai ser U do ponto Q igual a mgr, uma vez que o ponto Q está na altura R, e no ponto mais alto, vai ser 2mgr, a gente já fez essa conta. Né? 2R. Agora, vamos lá. Olha a pergunta. Vamos lá. Se em vez de simplesmente liberado, o bloco recebe uma velocidade inicial para baixo ao longo da pista, as respostas de A e E aumentam, diminuem ou permanecem as mesmas. Em outras palavras, se eu colocar uma velocidade inicial no meu problema, não simplesmente soltar, vai aumentar a energia potencial gravitacional? Vocês podem me responder? Se eu coloco uma velocidade inicial, vai aumentar a energia potencial gravitacional em algum ponto? Cri, 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 cri. Não. É verdade, Júnior. Muito bem. Nesse caso, não. Na verdade, em qualquer caso que envolva energia potencial gravitacional, né, a energia potencial gravitacional, ela depende só da altura, galera. O R que está associado com a altura. Então, eu posso jogar o negócio para a velocidade da luz, que não vai alterar a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional só depende da altura, porque ela é mgh, não tem velocidade ali. Por isso que não vai mudar em nada. Não vai mudar em absolutamente nada. Beleza, pessoal? Bem, então é isso, né? Eu fiquei bem triste hoje, com quase... Não que vocês não sejam ninguém, né? Mas vocês são muito importantes para mim, mas normalmente tem mais gente na aula. Então falem para os colegas que a aula foi legal hoje. E que é esse tipo de questão que eu cobro na terceira prova de física, tá? Questões que envolvem conservação de energia e conceitos. Porque às vezes a gente fica meio perdido em energia, já que não tem direção e sentido, a gente fica perdido na compreensão dela, né? Que ela não é tão explícita, assim, o seu efeito não é tão explícito. Mas tenho certeza que com um pouquinho de empenho de vocês, aí vocês vão bem na prova, sem dúvida. Beleza, pessoal? Agradeço realmente a presença de todos vocês hoje aqui. E desculpa qualquer coisa aí, né? Porque dos colegas que não vieram, vai que eu, sei lá, fui meio grosso na última aula, não sei. Mas qualquer coisa é só marcar comigo aí que eu faço algum exercício que vocês quiserem e tiro dúvidas, tá bom? Então é isso aí.
Professor, trocar uma ideia depois da aula? Claro, eu posso fechar aqui e a gente conversa. Então, beleza aí, galera. Vou finalizando por aqui. Se tu quiser ficar por aí, Thiago, ou me chama no e-mail lá, a gente conversa. Beleza? Então falou, galera. Tchau, tchau.